começar. Vamos? Pode ser chegar. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Chegar. Eu sou Ana Paula, nutricionista materna e infantil. Vocês me encontram no @AnaNutrirECuidar. Eu sou a Aline, médica, ginecologista e obstetra. Eu tô no @doutora Aline Puglia. Meu nome é Luísa, eu sou pediatra e eu tô no Luísa NMV. Hoje a gente vai falar de introdução alimentar, um assunto queridinho aqui entre as... Só eu que não sei nada. Mas a gente sempre aprende, é igual nutrição da gestante. Eu fiquei, só assim, né? Hoje nós vai temos ser uma pra mim. convidada. E hoje temos uma convidada muito especial que vai falar da sua experiência como mãe e como nutricionista também. Gabi, se apresenta pra gente. Bem-vinda. Obrigada, estou muito feliz. Meu nome é Gabriele, eu sou nutricionista materna infantil também. E meu @, é gabicaldas.nutri. E quero agradecer. Sou muito fã das três e muito feliz em estar aqui. Gabi, assim, a alimentação acaba sendo um tema muito recorrente quando a gente abre caixinha de pergunta, quando a gente pergunta o que as pessoas querem escutar. A gente acha que a nutrição, de forma geral, a alimentação está muito em alta, né? As pessoas estão muito curiosas sobre como que a alimentação pode ser conduzida ao longo da vida para trazer mais saúde, mais vitalidade, enfim, e tudo mais, né? E quando a gente pensou nessa temática, a gente pensou que não só dos alimentos a gente precisa falar, né? Mas como que a gente conduz tudo isso na maternidade. Que eu acho que, não sei se você sentiu isso com o Otto, porque eu acho que você ainda estava graduando, né? Na época que você começou a introdução alimentar dele, estava aquele processo, me especializando, né? Então eu me especializando. Mas rola uma pressão muito grande na gente em relação à alimentação dos nossos filhos. E acho que a gente podia aproveitar esse momento para poder trazer um overview sobre isso tudo, assim, né? Mas antes de a gente começar a contar nossas histórias, eu acho importante a gente falar desde o início, né? Da nossa visão de quando que a introdução alimentar começa tecnicamente, né? Na visão da pediatra, Luísa, quando que vocês liberam a introdução de alimentos além do aleitamento materno ou complementar? Eu acho que é a mesma visão de vocês, né? Assim, quando a criança... Assim, primeiro completou 6 meses, mas não é só completar 6 meses, né? Então, eu acho que é o mesmo de vocês, Ana. Tá sentando, né? Não ter a protusão de língua e ter interesse, né? A busca ativa ali pelo... A gente tá comendo e o neném já começa a querer comer junto com a gente ali, né? Uhum. Então, eu acho que são os mesmos sinais de prontidão que vocês... Avaliam, né? Antigamente, né? Tinha uma coisa de introduzir alimento. Eu já não peguei essa parte. Não sei se você pegou, Ana, mas assim... Peguei um pouquinho. Com 4 meses, né? Assim, então, tipo assim, qual é a participação do bebê nessa introdução alimentar com 4 meses, né? Eventualmente abrir a boca. E engolir, né? Porque enfiou na boca dele. E assim, eu trabalho no SUS, né? E eu ainda vejo muito isso. Mas muito, muito. A minha mãe recebeu essa informação no pré-natal e ela não fez porque eu acho que ela já tinha algum acesso à informação e na cabeça dela ela falou que não fazia sentido, né? Você sabe que eu não sei. Quando eu comecei ela falou a comer, que o pediatra do plano falava, ela tinha um planozinho mais simples e falaram, não, essa criança já pode comer. É muito importante a gente falar dessa questão dos sinais de prontidão, porque a gente pensa muito nos sinais de prontidão que trazem segurança para o bebê, né? Existem esses sinais de prontidão, que é a protusão da língua, o sentar pelo menos com apoio mínimo, por conta de um posicionamento do bebê na cadeira para ele não engasgar, para ele ter a capacidade de mastigar e engolir, ele tem interesse em se alimentar. E a gente foca muito, né, na nutrição, na parte comportamental do bebê. Se o bebê ele não tiver pronto e maturidade suficiente para poder encarar aquela refeição como um momento de aprendizagem, ele não está pronto para comer ainda. Tipo, aí ele vai ficar muito passivo. Exatamente. O que é um bebê de 4 meses? Qual é a... E normalmente isso acontece a partir dos 5 meses e meio, 6 meses de vida, né? Exatamente. Que a gente vê muito falando, né, Gabi, sobre a questão do intestino, digestão, e isso é só uma parte, né? Isso é uma parte. E de forma isolada, não sei qual que é a sua conduta, a gente vai falar um pouquinho. Eu, Ana, sou muito prática em relação à necessidade da família.
Então, eu tenho um corte, assim, no consultório. Antes de 5 meses e meio, não tem conversa. Se a mãe precisa voltar a trabalhar, ou por qualquer questão precisa ter um distanciamento da mãe e do bebê, não tem como entrar com alimento. Pronto. A partir dos 5 meses e meio, eu penso muito em Mas cada aí- bebê. Mas tem bebê. Eu falo que daqui a pouco eles vão já falar oi. Não, Nasce, oi. É porque os bebês com 1 mês já estão sorrindo social mesmo. Você vê que não é um reflexo. Você tá falando, ele tá sorrindo, ele tá. Você fala, meu Deus, mas você acabou de fazer 1 mês. Então, assim, tem bebê com 5 meses e meio que já tá muito pronto, Pronto, assim. sim, E aí eu isso. também. E aí você vê que a mãe já não tá. Que é tirar leite, né? Porque quando a mãe volta a trabalhar antes, cara, é muito sacrificante. Porque elas têm que tirar leite pro dia todo. E não é só o tirar leite, mas é você ficar com a insegurança de quem vai oferecer, como vai oferecer, quanto será que vai faltar. Isso. Será que o bebê vai pegar? Não vai? Muitas vezes não. acontece de ter essa insegurança que no começo não pega um outro dispositivo. Então, são muitas coisas E o tempo de envolvidas. adaptação, às vezes, para o bebê desse novo dispositivo de aleitamento é um tempo que ele vai estar se adaptando e está pronto para comer. Pra comer. Então, Sim, isso eu precisa ser também avaliado eu não muito de sou- forma individual, né? Também Eu acho que você tem que olhar para a família, porque se você fala, não, de forma nenhuma, e aí, de repente, essa família vai para um outro caminho menos orientado, menos... Então, você tem que olhar, né? Não é só olhar para o que... E acaba num desmame precoce, né? Assim, né? Tipo, que é o que a gente não quer, né? E também a gente não quer uma mãe esgotada também, assim, né? Tipo, porque, tem um melhor horário pra fazer ordenha, né? Até outro dia eu tava falando com a Bianca fica falando desse negócio de melhor horário pra fazer ordenha. A Bianca é enfermeira obstétrica, que já veio aqui. E aí, eu falo, cara, esse negócio do melhor horário. Melhor horário é o horário que a mãe pode. Ok, Consegue. que vai ter um horário que ela consiga tirar mais leite, mas o melhor horário não existe, assim, né? Então, assim, às vezes a mulher chega em casa, aí vai e fica com o bebê, aí dá peito, não sei o quê, aí antes dela dormir, ela ainda tem que tirar o leite, tipo, né? Porque É uma função. E a outra coisa é a mulher que não consegue extrair 150 ml. Isso não é uma realidade, né? Assim, é tipo, conseguir tirar 150 ml. Isso pra mim, assim, é porque eu não consegui. Então, assim, pra mim é uau, sabe? Tipo, você consegue isso. Então, é realmente... O que eu vejo é que a introdução alimentar está muito casada com sucesso ou insucesso na amamentação, né? São duas coisas que estão ali diretamente ligadas. Se a mulher vai trabalhar, se ela tem uma rede de apoio, se ela geralmente teve apoio para amamentar, provavelmente é uma mulher que teve mais acesso à informação, né? O que eu vejo na prática, mulheres que tiveram amamentação exclusiva ou que tiveram apoio, uma consultora de aleitamento, que fizeram um pré-natal apoiado em práticas baseadas em evidências científicas, elas já também têm um pouco mais de acesso quanto ao momento. Elas entendem que a introdução alimentar parte da necessidade do bebê. E, às vezes, a comida também. A comida social é uma coisa que, às vezes, é necessidade de socialização. Tipo, a gente traz a comida porque a gente passa mais tempo aqui. Às vezes eu vejo a mulher coloca a comida porque a família quer que o bebê coma. E não é. E acho que as pessoas... Não é o momento do bebê. Não é não entender que o bebê tem uma participação nisso. Não é uma e essa questão necessidade de estar muito alinhado com o aleitamento materno é bastante verdade, porque também quando... Até pela família, pelo que está em volta da mulher... Quando dá alguma coisa errada no aleitamento materno, quando tem alguma dificuldade e o bebê já passou dos 3, 4 meses, muitas vezes em volta daquela mulher vai estar, não, mas então a gente tem que dar comida. Porque ele não tá mamando, porque não tá ganhando peso, porque ele tá com fome. Tá com fome. E aí o fome já não vira mais leite, já muitas vezes vira comida. E aí é que começa... A confusão. A confusão. Tem muito, assim, no SUS. A amamentação é o gatilho para a introdução alimentar de sucesso. E eu acho bom, agora eu devolvo para você, bom a gente ressaltar, Ana, quais são os malefícios, Gabi também, quais são os malefícios de se introduzir antes, Precocemente. Né? Porque a gente só pensa, na verdade, a gente vê ainda muita indicação de uma introdução alimentar precoce, pensando só em alguns pontos específicos, como se só tivesse coisa boa, né? Mas, na verdade, até veio na minha mente, não tem nada a ver, mas veio, né? Tô passando isso com meu pai. Meu pai ficou 2 anos recebendo uma fórmula, desde que ele hospitalizou, e começou a ter uma reação a essa fórmula, que é muito parecida com uma fórmula infantil.
Uhum. E a gente- Elas são muito parecidas. Ele precisou agora passar para dieta artesanal. E, assim, Isso é o muito difícil. impacto que está tendo no organismo dele está sendo bom por muitas coisas, mas péssimo para outras, assim, como está sendo difícil para ele. E na hora que eu vi essa transição, e ontem eu precisei ajudar muito ele, que ele estava passando mal, eu fiquei muito pensando nos bebês, sabe? Eu falei, caraca, que merda que é para o organismo do bebê sair do leite e Como entrar é para comida. difícil. Tanto que é muito comum Nossa. constipação intestinal, né? Muito comum. Meu pai estava 15 dias sem evacuar. Aí, pra você ver, né? Então, faz muita... Transições. Transições, Então, é. o que a gente pensa, assim, né, Gabi? Vai me complementando. Pode falar, O bebê, Gabi. ele nasce com o intestino pronto para receber o leite materno. Mesmo bebê que não consegue receber o leite materno, né? E o tipo Mais de próximo absorção e digestão é completamente diferente de um alimento. Conforme esse intestino vai se desenvolvendo junto com o bebê, ele vai se preparando tanto em relação à produção de enzimas, à mudança na barreira intestinal, microbiota, para poder receber um alimento, mas de fato as mudanças acontecem quando ele começa a receber o alimento. E o que tem sido visto nos estudos cada vez mais recentes é que há até um questionamento se deve ser aos 6 meses ou aos 6 meses completos, que aí seria com 7 meses a introdução alimentar. Então, quando a gente fala em introdução alimentar a 6 meses, não há um consenso ainda de que é no início do 6º mês ou com 6 meses completo. Porque aumenta muito a chance, né, de ter... É o início de um desmame, além disso, dessa preparação intestinal. Então, o início de uma introdução alimentar, dependendo de como for conduzida, pode levar a um desmame precoce. Isso pode levar a uma perda de peso, uma taxa de crescimento reduzida, aumento de chances de alergia, de um monte de outras coisas pode desencadear. Então, não é só a alimentação que está em jogo, né? E não aí, é só o tudo que alimento. você visualiza no bom da comida, de introduzir o alimento, na verdade, você não tem, você não colhe. Porque não foi no momento em que aquele corpinho estava pronto para receber aquele alimento. E aí não vai absorver. Né? E não vai absorver. Não vai absorver. E vai causar alergia, né? E pode causar alergia. Porque o bebê que ele come antes do tempo, né? Que está preparado, ele tem mais chance de ter alergia alimentar, né? A gente tem estudos muito diversos, né, na área de alergia alimentar, mas assim, existe a questão da janela imunológica que sugere que a partir do 4º mês já seria um período ideal para poder receber novos alimentos, imunologicamente falando. Mas os estudos que seguem mais a linha da barreira intestinal e da capacidade do intestino proteger aquele bebê de reações seria a partir do 6º mês. Então, para alguns bebês deveria ser até um pouquinho depois. Dependendo do bebê. Dependendo do bebê, sim. E tem toda a questão do fato da introdução alimentar ser um processo. Então, muitas vezes não consegue ter o benefício de ser ativo nesse processo e conseguir desenvolver toda a autonomia, desenvolver mesmo a alimentação. Por quê? Porque não entrou naquele momento correto. Então, aí, esse processo, esse desenvolvimento, pode ser que pare, pode ser que volte, pode ser que não desenvolva como a gente conhece, né? Não falo nem espera, porque a expectativa é uma outra... Eu acho que é o que a gente tem que falar mesmo, né? O expectativa é outra coisa que eu bato muito na tecla, mas é nesse sentido de que, além de olhar para o que não está pronto fisiologicamente, tem não estar pronto para acompanhar o processo que precisa ser acompanhado, que precisa ser feito e ele passar por cada fase. Às vezes, se você atropela isso, essas fases também são atropeladas. Do mesmo jeito que você estimula, por exemplo, um bebê a andar antes de engatinhar. Exatamente. Ele precisa passar pelas fases de introdução alimentar. A gente divide no primeiro ano de vida em 3 momentos essa fase, né? O 6º mês, o bebê precisa estar pronto para a apresentação dos alimentos. Aí entra esse interesse, né? Ele precisa estar levando objetos à boca, que o alimento, no primeiro momento, vai ser um objeto que ele vai querer levar à boca, não é comida, né? Precisa ter capacidade de explorar. Aquilo, a gente fala, é quase uma como um brinquedo. Quase como um brinquedo. Ele vai começar a entender motor, que não é depois. É um desenvolvimento motor mesmo, né? Eles já começam na fase oral com os 3 meses. E aí que falavam, né, que os bebês tinham que comer, porque eles começam com a fase oral, botavam tudo na boca. Exatamente. E a mãozinha na boca, então ele tá com fome, tá com a mão na boca, E tá tudo com que fome. coloca na mão vai pra boca. Então, se você colocar um alimento, vai, mas isso não quer dizer que precise ir. Então, o 6º mês... É um período, a gente fala que é fase 1, que é a fase de apresentação.
E essa apresentação inclui a fase de apresentação sensorial para o bebê, né, ter um contato sensorial com a comida. E eu tenho um adendo nisso, que eu falo o seguinte, a gente falou de parquinho, né? As crianças vão muito pouco para parquinho, para praia. Eu falo, começa ali a introdução. Tipo, você tem que levar com 6 meses Pra comer areia. pra comer uma areinha. Pezinho no chão da graminha. Porque a criança que ficou o tempo todo num ambiente muito liso, ela não vai colocar a mão no brócolis. Mas Não, tem muita relação o reconhecimento de texturas, assim, na vida, com o reconhecimento na introdução A criança alimentar, só dos fica na alimentos. cama, só toca um lençol, Só né? toca um lençol. Ou então no tapetinho Ou emborrachado. porcelanato. Porcelanato, então é tudo muito... Sem temperaturas diferentes, porque não E pode ficar tapete de gelado. EVA, porque tem pai que não deixa nem encostar no piso, né? Fala, deve ser tão bom, né, pra criança experimentar. Gelado. Tudo muito controlado. Então, eu às vezes falo, você já tá levando no parquinho? Você já deixou comer uma areinha? Eu fico sacaneando isso. Aí, porque eu falo, aí já tá começando uma introdução alimentar, assim, porque ninguém pensa no... Intraútero, né? Como diz a Ana. Começou lá na sensorial. gestação. Mas aí pode... Eu só dei um adentro. Não, mas tá O certa. sensorial E a já gente- começou muito antes, né? Começou muito antes. Mas eu vejo muito, no parquinho, eu vejo muitos O povo bebês limpa a mão chegando. do O bebê. tempo inteiro. E a gente vê todo tipo. Tem aquele que limpa muito, tem aquele que não tira do carrinho. Não tirar do carrinho me dá angústia. Não tira do também. carrinho da angústia. Quando eu vejo as babás lá do pecado, lá da Praia do Pecado, com as crianças olhando pro mar, eu falo, o que essa criança tá aprendendo Tá olhando pro fazendo? mar? Ela tá contemplando, tipo, eu não sei nem como é que eles ficam, porque minhas filhas nunca ficaram. Eu Tipo, fico tão nem- feliz quando eu vejo alguém tirar do carrinho, pôr no chão e tirar a meia. Porque você vê. É isso que precisa. exato, eu falo, gente, leva essa criança pra... Então, eu O geralmente... parquinho é um laboratório, É um né? laboratório. É um laboratório, mas é um laboratório real, assim. E deixa a criança explorar, né? Assim, esses dias uma mãe falou assim, ela engasgou com folha. Com a couve? Ela, não, foi a folha da África que ela pegou. Aí eu adoro, que bom. Tipo, entra em êxtase, sabe? Tipo assim, ela tá interessada. Ela já conhece a De textura toda da criança. Aquela textura é tão difícil. Exatamente, se toda hora que o bebê vai com a mão na boca, você limpa e tira, você tá tirando Não é só dele a deixar, é você deixar experiência. explorar. Porque às vezes também tem a outra fase. Coloca no chão, tira a meia, mas não deixa eu pegar em nada. Tem que ficar Então, ali. assim, pega esse brinquedinho aqui. Agora e mais tira. nada. E aí, Exatamente, eu ficava, aí eu assim, o povo falava, nossa, Luísa é muito liberal, né? Eu ficava, eu sou muito liberal. Eu ficava quietinha, assim, porque recebi muita crítica, né? 7 anos atrás, então, que as coisas eram menos faladas, né? Uhum. E eu sempre levei muito pro parquinho, e assim, eu sempre fui muito de ficar observando, assim, tipo, a Manu engatinhava o parquinho inteiro, a Rafaela também, aí colocava a folha na boca, e todo mundo, que isso? Tira isso, não sei o que. Eu falava, tá bom, sabe, tipo, aí eu acabava fazendo, às vezes, de tanta crítica Pressão, né? que eu recebia, assim. Mas você vai dar isso que caiu 5 segundos aqui na mesa do... Calma! Vamos ver, sujou ou não sujou? Qual é a idade da criança? É o Não mundo da precisa limpeza, ficar, né? E aí, às vezes, a criança aprende que a fase oral tá errada, né? Que ela, toda hora que ela vai botar na boca, Tá ninguém reprimindo deixa. isso. Então, tá reprimindo até ali o pegar o alimento. E mais do que isso, assim, tira a praticidade da família também, porque fica uma introdução alimentar com tantas regras, vira um protocolo, Vira né? um protocolo. E tantas coisas que você tem que fazer, assim, né? Não sei, algumas pacientes falam assim, mas pode cozinhar na mesma panela da casa? Eu falo, mas por que não? As dúvidas estão cada vez maiores porque é cada vez mais medo. Uhum. Precisa tanto cuidar da higiene e não sei o que chega na introdução, as famílias não conseguem ter essa Leveza. autonomia, essa leveza de falar, não, ó, aqui, essa panela, É a comida da casa. a comida da e casa. tá tudo certo. Não, pode essa, pode aquela, tem que fazer, sabe? Com cadeirinha. Todas as dúvidas, mas coisas que a pessoa já fazia e que, de repente, pro bebê já não é mais adequado. Mas por quê? Que eram Porque é uma lógicas. insegurança. E eu acho que vem de uma cultura de disseminar o medo, né? O que a Luísa fala muito de tirar a autonomia das mães. Assim como o Igor não falou, mas tem muita gente que fala assim, o bebê nasceu em casa. E ele fala assim, não tem risco de infecção? Eu falo, olha, se nascer no hospital, vocês não vão para casa com o bebê?
Então, da onde que alguém tirou que a casa é um lugar sujo, Ruim, né? perigoso? Ah, tenho medo de ter infecção. Eu falei, mas o bebê não vai morar na casa? Se a casa fosse tão perigosa, então Igual a gente tem pai deixaria o bebê morar no hospital, lugar. Tem pai que me Exato. pergunta assim, mas eu posso beijar? Mas é seu filho. Eu acho que tá muito nesse lugar da panela da casa. Desde quando É. a panela da casa é uma coisa perigosa? Infectada, né? Se as pessoas, se a Minha mãe, mãe se faz- alimenta naquela panela, é a ideia do cocô no parto, né? É. Nossa, por isso que a gente fala, gente, tá tudo ligado, né? É informação. Você já tinha informação, assim, como Nutri, formando, assim, ou você acha que se você foi estudar mais porque você foi virar mãe, seu grau de interesse, assim, aumentou? Em geral ou na nutrição? Ah, não sei. Dentro da Misturou nutrição, muita sim, experiência, Misturou muita né? experiência. Porque, falar Conta um pouquinho de pouco. história. Um pouquinho de história. Eu sou graduada já há alguns anos, mas eu fiquei por muito tempo na área da pesquisa. Então, me formei, fiz mestrado, e aí eu terminei o mestrado e vim para Macaé, e foi o momento em que a gente começou a pensar, acho que tá na hora, acho que a gente quer, então vou dar uma pausa agora, não vou entrar em novos projetos, e foi planejado, engravidar e tudo mais. E eu sempre, a minha parte na pesquisa, já desde da graduação, já foi muito para o materno-infantil. Eu busquei uma professora que eu gostava muito, que era dessa área, desde metade do primeiro ano eu já queria fazer pesquisa com ela. E ia buscando, então eu sempre gostei, mas na realidade eu nunca me via muito na clínica. Eu queria estudar, queria pesquisar. E aí vim para Macaé, pausei tudo, tive o Otto, e aí começou ainda mais essa vontade. A demanda materna. A no meio demanda disso tudo, materna, né? E aquilo foi me fascinando. Eu conhecia bastante coisa, tinha muita informação, mas ainda não era aquela coisa de ir para a prática clínica, ainda não tinha. Mas cada vez que eu fui vivendo, e ainda mais na introdução alimentar do Otto... É isso que eu ia te perguntar, como é que foi a experiência da introdução eu- alimentar do Otto? A Gabi, eu não falei pra vocês, mas ela é essa pessoa de viver, de deixar a vida surpreender. Ela descobriu o sexo do bebê no nascimento. Ai, que legal. Foi assim, acho que foi a minha segunda experiência, assim, da vida. Eu acho, a primeira você me contou e me convenceu. Com a primeira Ah. experiência, você me convenceu. Porque, assim, a gente queria viver tudo, assim, experiência. E aí, isso foi uma das coisas... Acho que no começo você falou dessa experiência que você teve. Eu tinha essa vontade por outros motivos, assim, que eu comecei a pensar. Mas o Eric, não. Ele não... Aí você falou, não, porque eu tive uma experiência assim. E foi... Cara, foi outro mundo, muito diferente. Aí a gente voltou, começou a conversar disso de novo. Falou, vamos viver isso? E aí a gente, não, então tá bom, então vamos. Daí a gente... E a família? Família. É igual a introdução alimentar. Você quer A fazer um negócio? família, a minha mãe, te amo. Mas ela ficou... Não pode ter edição desse podcast. Vai, fala, depois ela vai assistir. Mas ela foi uma das que vira e mexe, assim, cada semana... Mas, filha, eu passei na vitrine, tinha um vestido, tinha não sei o quê, e eu não podia. Falei, mãe, primeiro, que o bebê não vai usar vestido com 1 mês. Então, você vai saber quando ele nascer e depois você vai... compra. Você tem a vida inteira pra comprar roupa pra essa criança. Exatamente, você tem a vida inteira. Então, minha mãe... Mas, assim, todo mundo... Eu acho que me surpreendeu a minha avó, que falou, mas qual é o problema? Antigamente, a gente não sabia. E aí, eu falei, é isso, a gente não sabia e tava tudo bem. Então, por vários outros motivos, isso foi crescendo e aí a gente Mais quis a essa introdução experiência. alimentar do Otto. Tudo ligado. Mas aí, eu comecei, né, já com a amamentação, na verdade, começou essa chamada da nutrição para uma outra parte, porque eu já me vi muito... primeiro que desligou um pouco a nutricionista. Apesar do conhecimento estar lá, eu não conseguia ser a minha nutricionista. Não, ninguém consegue. consegue. E eu tive um conflito muito grande. Já desde a gestação, eu queria ser a minha nutricionista. E
já comecei a ver que isso Não ia dar certo, não ia dar né? certo, Não não dá. era. Mas depois, com a amamentação, eu falava... eu tive um começo, assim, conturbado, né? O primeiro mês dele machucou, Todo mundo. chamei consultora, enfim. E me vi questionando várias coisas que eu sabia, mas que Não conseguia colocar em prática, eu não né? conseguia. Eu falei, como assim? Eu vi isso, sabe? E aí, quando eu comecei a sair do puerpério, o meu puerpério, né? Porque cada uma tem o seu no seu tempo, mas o meu puerpério, por volta dos 4 meses do Otto, assim, eu comecei a pensar, e agora? Agora, como se eu tivesse acordei do puerpério, Voltei, o que eu vou fazer falo que você agora? voltou- eu falo que você voltou lá do outro mundo que você tava. Agora quando eu vi que ele estava olhando para o mundo. Então, peraí, eu também posso. E aí eu comecei a pensar e vi, eu acho que é isso que eu quero fazer, é isso que eu quero, na verdade, me especializar. Eu quero trazer todo o conhecimento e começar a ver que eu posso ajudar e com a experiência que eu tenho, mas ajudar de uma forma até mais acolhedora, mais... Eu falo muito isso, eu Com falo, eu essa só fui pro parte. consultório depois que eu fui mãe. Porque se eu fosse antes, coitada das mães, eu ia falar barbaridades pra elas. Eu acho que isso... Não é que seja... Não quero que a gente Não, tome como isso, né? Que precisa ser. Não, tem gente que é Mas empático. que Mas faz muita diferença. eu Tem acho. gente Mas que... é Com uma certeza, coisa- eu fico Muita louca diferença. pra saber como é que eu vou ser uma obstetra depois que que eu faz porque tivemos a Mas gestação, você já né? tem uma empatia diferente. uma Mas eu acho que empatia. muda. Eu vejo no olhar, assim, né? E você consegue... não é, a gente se coloca no lugar quando a gente tem um certo sentimento, mesmo não sendo. Mas o lugar que você se coloca depois de passar é outro. É outro. E aí você começa a sentir e saber das dores, então você trata de forma diferente. Uhum. Não no sentido de tratamento, mas no sentido de entender de verdade que As dificuldades. as dificuldades que aquela família precisa, não é que você diga isso, mas que Não. você, tá tudo bem, respira, vamos lá. É. E aí foi que eu comecei realmente a trazer e especializar para eu poder colocar. Eu fiquei com uma Pra vontade. usar o Otto como cobaia. Eu falo muito, eu falei, gente, foi minha melhor pós-graduação para o Foi consultório. muito, foi. Sério, foi a Aí coisa... você iniciou o doutorado É. em Otto. A gente fala, a gente brinca que assim, é um estágio, não é um estágio, é uma residência. Quando você, Hands-on. quando você total. começa. E aí, na introdução alimentar do Otto, já estava me especializando, trazia um pouco do que eu já tinha na graduação e na pesquisa. Fui organizando e fui começando. Eu comecei muito... Na verdade, eu comecei tendo um luto. Um luto de não ser mais o único alimento. Eu sei mais totalmente, sem ser necessário. E eu não imaginava que eu teria isso, eu não imaginava que isso ia... Mas eu recebo muitas mães com esse sentimento, Gabi. E agora que vai começar a comer, como é que vai ficar o aleitamento? Porque eu não vai precisar mais. E se ele comer muito e não quiser mamar mais? Como é que Como é que vai ser? Onde é que eu fico? Eu não tô Algumas mães se pronta pra perdem. esse desmame. E a gente, não sei se você já percebeu isso, eu percebo algumas mães com medo de oferecer o alimento e o alimento ser a causa do desmame. Aconteceu isso comigo no terceiro. Quando o meu terceiro começou a comer, ele parou de mamar. Assim, começou a comer mesmo, né? Por volta de 11 meses, que ele começou a comer volumes grandes de comida. Ele não quis mais mamar, não mamava nem por uma reza. Isso pra mim foi muito esquisito, porque os outros já não mamavam até 5 vivenciou. anos. Mamaram um mamou 2 anos, o outro mamou 5 anos. Ele com 11 meses não quis mais? Como assim, sabe? O que aconteceu? O que eu fiz de errado na introdução alimentar desse menino? Nada, era só um outro indivíduo, né? Exatamente. E não é a maioria que Sim, acontece. não. Geralmente é muito devagar. O começo da introdução é um desmame, né, natural, mas não vai é... levar 2 anos pra acontecer, que vai levar 2 anos provavelmente. pra acontecer. Então, assim... Gente, mas é quando também, que a gente até falou de estrogestação, é quando o bebê assume um pouquinho de independência, né? Sim. É que ele já senta e fica ali um tempinho brincando. Eu não sei se vocês já repararam. Lógico que a gente tá sempre por perto, mas é aquela independência relativa. Então, assim, é até acho que veio um devaneio aqui, mas é até uma também, tipo,
o psiquismo do bebê, né? Eu acho que é Sim. quando ele já tá mais independente também, introdução Mais pronto alimentar. pra ser ele, né? Quando ele já tá começando. Ele já deve saber o que ele gosta, né? Capaz de escolher. E tanto é que a gente quando tá. divide muito essa responsabilidade, né? A responsabilidade do adulto na introdução alimentar e a responsabilidade do bebê na introdução alimentar, né? A gente vê muito comportamento alimentar hoje em adulto que é um reflexo de uma introdução alimentar totalmente mal conduzida. Pouco autônoma. Exatamente. Isso independente do método escolhido, né? Ah, Porque não, método. porque a gente E no final das contas, Não faz método diferença, não faz não. diferença. Não é. E se você coloca assim, não, vamos pelo método. Eu tenho horror disso. Isso aprisiona. Exato. Então você Qualquer vai... método, né? Qualquer Vou te ensinar um método. Ah, me irrita. Não me ensina método nenhum, não, de nada, não, sabe? Eu tava vendo Quilos Mortais, que é aquele programa no Discovery, que Ah, mostra já. super obesos de 200 quilos. E aí, toda vez que você vem, meu marido é cirurgião bariátrico, ele fala, vão ver a família. Quando começa a mostrar a família, você vê que é só reflexo, só né? reflexo. E aquele super obeso, você falou de autonomia, geralmente quando chamam a mãe e o pai daquele super obeso para consulta com o psiquiatra, aí como é que foi? E aí ele pergunta, quem dava comida? Quem é que cozinha na casa? Porque é isso, a sua forma de se relacionar com o alimento vem muito disso, de você até ter a capacidade de escolher, de fazer. Eu falava, cara, De aí parar vai mostrar a ou mãe. A continuar, mãe é parar. obesa. A mãe é obesa. E eram os pais obesos. Mas Então- aí conta da introdução do Otto, que uma hora a gente chega lá. Puxa a pipa! E, assim, pra falar do Otto, eu vou falar. A gente nunca para, né, pra falar de filho, então me parem se Não, precisar. fala. Não, a gente aqui Mas- interrompe muito. Viveu Não, mas- o luto. Eu vivi esse luto Nossa, eu lembro assim, eu lembro da foto que eu tirei, mas por que eu tirei? Quando ele tava fazendo 6 meses, que foi de pensar, olha, hoje é o último dia... imaginando, né? Hoje é o último dia que eu vou ser o Só seu que único não. alimento. Bem coisa de mãe de primeira, né? E a de segunda tá nem aí, o de terceiro não sabe nem quando foi. Eu quis tanto essa amamentação, e aí, pra mim, assim, ele já tinha todos os sinais de prontidão. Então, de fato, a gente começou depois, quando ele fez os 6 meses. Mas eu lembro desse momento de, deixa eu respirar e viver aqui, ó, o último dia que ele tá mamando exclusivamente. E aí, eu comecei muito fascinada, assim, eu queria ver, eu queria... eu tenho vídeos de só olhar para ele comendo, era isso para mim. E não é comendo, né? O Otto teve... ele foi aquele bebê bem gradual, na exploração, para depois na ingestão. Isso daí é que causa muita ansiedade, muita né, Gabi? ansiedade. Porque a expectativa é que você Gosta de coloque comida lá e é que o bebê vai comer. e o bebê coma. E isso daí deve ser, sei lá, quantos por cento do bebê que deve fazer isso? Deve ser Da muito de pouco. primeira, pouquíssimo. muito E é pouco. aquele bebê que... Eu tive essa bebê, gente. Também empurra. tem que ter alguma coisa. Tem alguma coisa que eu falo tanta coisa aqui. Tem alguma coisa aí, né? fácil, né? Não, cara, a minha filha acabava a comida e desde o início ela sempre explorou. Minha mãe me dava muitos esporros por causa disso. Essa menina come igual índio. Ela vai comer a vida inteira com a mão, porque você deixa ela botar a mão. Não sei o quê. Eu vi muito. Minha mãe falava, eu É não o vou primeiro dar- preparo para ela comer com talher. Eu comer não- com a mão. E aí eu falava assim, ai mãe, deixa, não sei o quê. Não, mas isso tá errado. Ela fala, nunca vou dar essa comida que você prepara. Porque eu já dava comida muito da casa. Eu nunca nem, sei lá, pra mim, vou colocar aqui comida da casa. Lógico que era sem sal, assim. Mas enfim, a Ana fala um negócio sem sal, depois ela pode falar. Mas era sem sal, comida dela com muito tempero. Saía com bafo sabe, alho. Arrotando. Delícia. Não precisa ter sal, mas pode ter gosto. Exatamente, porque o povo fala, ai, essa comida sem gosto. Eu falo, não, gente, qual é o tempero que você gosta? Você pode. Usa, né? Todos Usa os seu temperos podem ser tempero, usa usados, tudo que você quiser. Aí eles falam, cúrcuma? Pode. É Isso aqui natural, não tem sal. Então vamos lá, vamos trazer esse sabor. E eu falo assim, até porque tem muita mãe que não tem alguém pra ajudar em casa. E aí elas fazem comida. E tem hora que a do bebê não conseguiu. Eu falo, dá a de casa mesmo. Só não dá industrializado pra ela. Não dá nada, tipo, não dá uma papinha de uma marca aí. Tipo, Sim, sabe? papinha pronta, né? Não dá uma papinha pronta. Dá uma comida De verdade. de verdade pra ele, assim. Mas, e meu sogro, já até falei isso aqui, que ele falava assim, isso não é comida de bebê.
isso é comida seca, não é comida de bebê, porque além de tudo eu não misturava, né? Então já dava separadinho. Na cabeça dele era aquela papa molhadinha, Exatamente. liquidificada, provavelmente. E quando a gente faz uma introdução separatista, né? O bebê vai fazer uma introdução alimentar para o bebê, com alimentos para o bebê, com sabor somente para o bebê, Fica com a mais textura difícil. somente para o bebê. Além da dinâmica familiar ficar super mais difícil, depois quando o bebê for comer comida da casa, ele vai comer o quê? E Exatamente. aí de um dia Aí pro você outro começa você a quer que ele fazer- consiga comer. Você vai fazer outra introdução alimentar de novo, é uma merda. Assim, eu já vi criança chegar com 1 ano comendo ainda papinha. Eu falo, mas ué, eu, tipo, não. Que né? aí vem o medo, porque muito do que O começa medo do na introdução engasgo, alimentar é o medo do engasgo, sendo que já está comprovado que não tem essa diferença. Se você coloca cortes seguros, com consistência segura, não tem essa diferença. O bebê pode engasgar com a água, com o leite materno Pode. ou com Com a alimento. comida, Então, exatamente. assim, não é... Eu respeito, sabe, Gabi? Quando falo de Sim. introdução alimentar, eu respeito o medo. Sim, falo assim, sim. A Sociedade Brasileira de Pediatria permite dar uma leve amassadinha. Ela permite. Mas não é pra sempre. A criança tem que falar a meta. Vamos botar a meta. Então, A mas é meta por isso com que tem anos. as fases. Com 6 meses, o mais vai fazer é explorar. E mesmo que a família tenha medo de explorar nos cortes que sejam pedaçudos, Isso. explora amassado. Mas mas deixa deixa- explorar, deixa é. explorar. E assim, eu acho que agora eu falo assim, bota várias texturas, né? Isso. Assim, leva pro parquinho também. E aí, aos 9 meses, a gente começa aí a evoluir. a gente espera que por volta de 2 meses de início de introdução alimentar, vamos lá, 2 meses de início de Isso. introdução alimentar, o bebê comece a comer, de fato. Então, assim, os primeiros 2 meses provavelmente ele não vai comer nada, ou muito pouco, né? E esse é o medo que a gente recebe muito das mães, mas eu vou voltar a trabalhar e como é que vai ficar sem comer, não E sei aí o fica quê. o peso na comida, Na comida. né? Eu vou voltar a trabalhar e a comida que tem que E aí, suprir. a introdução alimentar não é feliz e leve, né? É uma obrigação. É uma obrigação. Tanto do bebê quanto da mãe. É uma meta. Tem que ser cumprido, porque eu tenho que, voltar a trabalhar. Meu filho, você dá um jeito na sua vida. Se vira. E às vezes o bebê começa a comer, mas também tem esse início do comer, muitas vezes não é nem visual. A gente até começa, às vezes, a ver que o bebê comeu pela fralda. Isso é exatamente. E achou que não comeu nada. A uva é excelente. Uva e milho. São dois alimentos, assim, Teste. você Feijão sabe. também, a casca do A feijão. outra coisa também, Gabi, que eu vejo também é a quantidade. Que o povo, eu falo, gente, até no documento da sociedade, está falando 2 a 3 colheres de sopa. Só que, gente, eu falo, não existe mínimo nem máximo. O bebê que vai decidir, vai ser isso daqui. Você vai preparar tudo isso para comer isso daqui. Exatamente. Como ele pode querer. O prato todo. É Pra a tudo. divisão A minha de filha chorava, responsabilidade, acabava, né? eu falava, cara, não é possível. E você tem que respeitar tanto um quanto Quanto o o outro. E aí, às vezes, eles acham que vai comer um grande. E aí faz um prato gigante, a criança até come, mas come que ele Não, e isso aguenta. pode ser muito flutuante na vida do bebê, como é na nossa vida. Todo dia a gente sente fome igual, em todas as refeições. A gente E come a gente quer comer as quantidades mesmas de coisas. comida. A gente come todos os grupos alimentares todos os dias, porque é essa vontade que a gente tem. É verdade. Não é. O nosso apetite é todos os dias igual? Não é. Não. Quando a gente tá doente, a gente come igual? Isso daí eu falo direto. Eu falo, olha, eles já são gordinhos pra isso mesmo. Quando vier virose, parar de comer. Dá líquido e tá tudo certo. Dá pra ficar na inanição aí um tempão, que não tem problema. E sem essa cobrança, E né? volta, e quando volta a comer, volta igual um dragão. Um dragão. Isso Come daí até a parede. já é minha pós-graduação materna. Que eu vejo que elas reduzem e depois elas comem até o reboco da parede. Isso aí já é uma... Eu falo, gente, olha lá, meu Deus do céu, assim, comendo o mundo inteiro que você der pra elas depois de uma virose. Mas na virose elas estão ali se protegendo, né? É isso que a gente fala muito da autorregulação. Eles são capazes. Eles aprendem isso desde a amamentação. Em livre demanda. Né? Em livre demanda. Então, eles já sabem o que precisam e quanto precisam, desde que a gente não interfira. Entendi. Então, a gente fala muito, acho que no começo da introdução alimentar, de você permitir que ele continue tendo a regulação que ele já tem. Então, por isso e por diversos outros motivos, mas também que a gente fala, não a distração. Não, com tela eu entro em pânico. Porque o objetivo que é da insegurança esse objetivo, mas não é o da introdução alimentar, que é de comer mais, não vai fazer nada por ele. É verdade.
E muitas vezes atrapalha. Vai levar a obesidade Sim. no Vai levar a futuro. obesidade ou vai levar Acompanhamento a uma dificuldade compulsivo. alimentar futura. Uma dificuldade de reconhecer fome e saciedade. Aquele adulto, depois você pergunta, como é que você sabe que você está satisfeito? E ele não sabe os sinais do seu próprio corpo de satisfação. Às vezes come até vomitar, né? Ou tinha Gente, uma isso é prima pra assim. tudo, eu falo. É igual a frequência sexual. Não é isso que vai dizer que você tá bom ou não, não é de cama. A gente tem essa coisa da métrica. Da Eu acho métrica. que a mãe ia por não, às vezes, não enxergar o bebê como um ser autônomo, né? Uhum. É muito isso. É você ver a capacidade. Eu falo muito isso, bato muito na tecla. Eles são capazes, mas a gente tem que dar oportunidade. E a gente diminui a tem que expectativa, confiar. né? Diminuir Eu falo, diminui a expectativa. Né, assim, Diminuir a expectativa e aumentar a confiança. é. Porque é isso, é ver o bebê como Que um é a mesma ser coisa pro parto. capaz. E que é a mesma falando, coisa tudo que vocês pro... estão falando tem tudo a ver com tudo. Tudo. Né? Tudo conectado. Tudo, né? Brainstorming. Mas E aí, muito com 9 isso. meses, qual é a outra? A gente consegue organizar a rotina alimentar do bebê melhor, porque ele já vai estar comendo relativamente uma quantidade que a gente consegue mensurar, já vai estar com os horários mais fixos das refeições. Você começa a observar uma mudança na mastigação. Ação, deglutição já está desenvolve. melhor. E aí a gente consegue pensar na mudança de consistência, dependendo da consistência que aceitou melhor. Aquisição do movimento de pinça. E aí a gente já Vai começa a mudando trabalhar. os pedaços. E com isso a gente consegue estabelecer entrada de receita, já testou um monte de alimentos, então já experimentou um monte de gosto, um monte de sabor, já tem suas Que é preferências. a premissa do início, né? É. A gente apresentar com os sabores da forma mais natural natural. Eu possível. sempre... Para que eles conheçam diversas texturas, diversos sabores, diversas consistências. Para chegar com 2 anos, já ter conhecido bastante coisa, porque vai diminuir o tanto de coisas que eles gostam, né? Assim, o meu porque agora tá com 7. Meu problema agora tá nos 7 anos. Que a Manuela agora não quer, assim, tipo, eu não quero mais essa fruta. Eu quero uma laranja, porque laranja é fácil. Né? Aí eu quero uma laranja. Agora já tá mãe. na fase que a cultura Mãe, nenhuma interfere. amiga nenhuma amiga minha fica levando só comidinha saudável. Eu quero comer da cantina. Aí eu falo, não, mas você não vai comer Convívio joelho social. todos os dias. O joelho, aí eu liberei joelho uma vez por semana. Aí ela fala que ela é a única que é liberada. Eu Eu acho Joelho. engraçadíssimo Joelho uma o vez. nome desse salgado. Aqui, né? Eu falei joelho porque o povo vai entender, É. mas lá em Minas é enroladinho. Enroladinho. É misto. Pra mim é misto. Ah, Você é não, da isso pra onde? já- É Santos, São Paulo. Ah, é isso. Lá Misto. Então, tem lugar que é Bauru ou é misto. Aham, Aí é. depende. E Gente, Minas é mas joelho enroladinho. é feio demais. Meu Deus do céu. Não, mas ela é apaixonada no tal de joelho. Só tem presunto, cara. Aí o presunto me corrói, assim, de tipo... Pô, ela tá comendo presunto dia de semana. Não era uma coisa que eu liberava, mas é Mas maleável. a sociedade vai liberando e não tem como controlar, senão daqui a pouco você vai falar que não e ela vai trocar o lanche na escola com a amiga. Como já aconteceu Exatamente. comigo, meu filho chegar com um pacote de biscoito recheado vazio dentro da lancheira dele. E eu tentei não surtar. Aí Era eu- quase, parecia que tinha descoberto um papelote de qualquer Não deixa de ser. Fica imaginando, né? Essa é a cobrança da nutricionista. Menina da mãe. pediatra também. Aí eu Da respirei pediatra. fundo, olhei aquele pacote, aí fechei, refleti, falei, fala, não fala. Vou Falei, fingir que não vi. Vou conversar Aí, com o vamos pai. ver se ele vai falar alguma coisa. Ele É, reparou que eu droguinha. fiz uma cara diferente. Aí meu filho fala muito, fala duas vezes. Ele, mãe, antes que você pergunte, eu já vou te explicar o que aconteceu. É igual, que gente. Parece que foi. Parece que foi cocaína, igualzinho. Aí eu falei, não, meu filho, tudo bem. Eu vi que tem Mamãe pacote liberal. aqui, mas você levou daqui de casa? Aí ele, não tem essas coisas aqui em casa. Aí eu falei, como é que você conseguiu isso? Achei ótimo você. Aí ele, não, porque tem um amigo lá na escola, mãe, ele vai morrer cedo, com certeza. Porque ele Ai, leva fala pacote de biscoito recheado todos os dias. Eu falei, então, eu tava com muita vontade de experimentar. E eu troquei meu lanche com ele, mas foi só dessa vez. Minha filha, Pensa pelo lado bom. eu jogo Ele muito talvez aberto. influenciou o Aí eu amigo. comi a melhor. comer. pensei nisso, meu amigo pelo menos um dia comer uma comida melhor. E aí ela chega uma falou, hora que a gente perde o controle. não tem Perde um jeito, pouco, perde um E pouco. por isso que essa construção é importante. Porque se Porque a já gente, veio dele. E a outra né? e coisa se a gente também, vai né, criando gente? bons A hábitos. gente é espelho. Eu tive que melhorar muito a minha alimentação. Eu não como as minhas podriqueiras na frente delas. Eu vou pro plantão e como meus negócios quando eu tô... Escondido. Mas é engraçado, eu vejo que na introdução alimentar, quando
quando eu vejo os pacientes no puerpério, elas falam, não, porque, olha, o fulaninho tá comendo lá em casa, ele come de tudo, mas nossa, eu tô comendo quando sobra. Eu falo, por que a mãe não senta Não e aproveita. fica comendo com aquele momento, faz daquele momento um momento E que é tão importante. sociável? Porque além de você trazer, né? Porque a gente não fala só de introduzir alimento, você ensina o contexto alimentar. Exatamente. Então, você sentar para comer, primeiro ele vai ver que comida é para levar na boca e comer. Isso já é um espelho. Você Não é tá pra, comendo. Não é pra jogar, não é pra brincar. Você tá comendo, Ele então vai repetir, pera, né? Vai ele tentar vai repetir. Na introdução alimentar do Otto tem um vídeo, eu acho lindo até hoje, que eu apresento o pêssego para ele, aí ele olha pro pêssego, ele pega, ele fica, aí eu pego um pêssego e como na frente dele. Aí na mesma hora, ele olhando para mim, ele leva o pêssego na boca e começa É pra isso. Serve pra sabe? isso. Olha só. Eu acho ele. E é isso, é muito isso. Aí depois, conforme ele vai crescendo, esse contexto vai trazer pra ele outras coisas. Vai trazer, olha, é gostoso comer. A gente sente gostoso estar prazer, junto na é mesa, gostoso conversar no junto. momento da refeição. E aí depois, quando eles começarem a escolher, mas aquilo tá sempre presente no seu prato, na comida, nos pratos que estão na mesa. Aquele alimento, mesmo que não vá pro prato dele, porque naquele dia ele escolheu que não vai pro prato dele, Faz mas parte do aquilo contexto tá ali, familiar. faz parte do contexto. Eu pouco faço. Agora você tá falando isso, eu pouco faço assim. Tipo, escolhe qual porque a gente dá uma gama e A gente que também escolhe, né? a gente escolhe. Por eles. Eu pouco faço isso, assim, eu acabo já deixando um pratinho ali, praticidade mesmo da praticidade. vida. Mas você sim. prepara a sua É. família, assim, tipo, seu marido, você treinou ele? ele como que ele viu isso? Então, na introdução, desde a amamentação, assim, ele já se posicionou... Acreditou porque era nutricionista. É, É isso, é igual lá em casa. Ele confiou. muito isso, Você tá ele- falando... Ele lá em casa confiou não que funcionou. eu Não. saberia o que estava fazendo. Mas Não. na introdução alimentar foi muito isso, assim. Antes de começar, eu lembro de conversar várias coisas, assim. Não, olha, a gente vai fazer... Não é a gente vai fazer dessa forma, mas assim, olha... O ideal agora É é ideal que a gente faça assim, assim, ele não vai comer açúcar, ele não vai ser dessa forma, o alimento a gente vai servir desse jeito, a gente precisa fazer... Assim, fui falando um resumão de como que a gente lida, né, com a introdução alimentar. E desde o princípio ele falou, não, você sabe, então é isso, então vamos fazer. E ele tem... Ele fala que não, né? Mas ele tem uma alimentação, assim, bem... Eu não digo... Ele não tem uma restrição, mas ele... Tem poucos alimentos no Pouco repertório repertório. dele. O repertório dele é pequeno. Ele fala, não, eu como bem. Eu como arroz, feijão, carne, eu faço. Todos os dias. Todos os dias. E algumas frutas. Assim, ele não tem um repertório muito bom. Mas ele entendeu que era importante e justamente, talvez... Pela dificuldade Isso ele pode dele, me falar né? depois, mas pela dificuldade dele, de que era importante fazer de uma forma que Diferente. ele tivesse um repertório maior. de que Mas ele aí o Otto gostasse foi mais. comendo, assim. Agora ele tá com quantos, né? Ele tá com 2 e 3. E ele já come de... Como é que é? Ele Porque agora a fase tá... Agora é 2 É, anos. agora é a O velha. outra Otto, fase. ele sempre foi um bebê que comeu pequenas quantidades. Mesmo quando ele demorou esses primeiros meses, 2 meses, pra a gente começar a ver a fralda e depois começar a ver o prato diferente, Aham. né? Não só a bagunça, mas que tava faltando alguma coisa. Então ele foi começando a comer aos poucos. E ele nunca foi o bebê que come muito. O apetite dele nunca foi GG. Então, A minha segunda filha é assim, mas ela come. come. E Mas é ok. pouquinho, né? Ela come. E o desenvolvimento dele sempre foi ótimo. Uhum. Então, assim, se fosse pra ver, é um bebê que foi um pouco angustiante de ver. Porque você via que, assim, não Comia muito chegava a pouquinho. hora em que ele batia um prato. E não chegou. E não vai chegar, né? Não vai chegar, porque não é o apetite dele. Aham. Agora, perto dos 2 anos, ele começou a ter momentos em que come... De repente, ele resolve que quer comer muito
daquilo que ele tá comendo no momento. Então, às vezes é muito arroz, às vezes é muito feijão, às vezes é muito de uma fruta. O que eu já senti é isso, que eu tenho em Vai. casa são fases, assim, já teve a fase da goiaba, a fase a fase da goiaba, a fase do abacaxi, então, tipo, vai alternando, assim. As preferências, As né? preferências, e daqui a pouco volta pra outra, mas tem uma... Por uma isso que você não pode parar de oferecer. Isso, eu falo muito isso, Isso é consistência. Porque é cíclico. Que se some da Aí vista. acabou. Como que ele vai aprender? Exatamente. Como que ele vai redescobrir ou descobrir que aquilo é gostoso se ele nem experimentou? Eu sempre no consultório falo da história da vagem, que a vagem lá, a Rafinha, recusou vagem, acho que sei lá quanto tempo. Não quero essa vagem, tira a vagem do prato, não quero essa vagem. Pequenininha. E aí, do nada, voltou a vagem. Aí, hoje em dia, ela come vagem, assim, na maior facilidade do mundo. Mas é porque ela via... Eu não deixava... É igual na minha família tem isso. Não, nem adianta. Nem não adianta. gosta, gente. Eu fico assim. O nem adianta. Aí nunca mais a criança vê em preparação nenhuma aquilo, porque ela não gosta, É igual sabe? a gente muda de De gosto. gosto, né? sim. Primeira vez que eu venho de roxo no podcast, eu falei, não adianta. Não, tem, a gente muda. A gente né? vai- mas eles têm muitas fases. E aí, se você... acho que talvez agora, não sei, Ana pode me falar, mas talvez agora as famílias estejam ficando um pouco mais prontas para o início, pelo menos, da introdução alimentar. Mais ou menos. Eu não acho. Mais Eu ou acho, menos. não, mas Saber é que muita precisa expectativa. apresentar. É muita expectativa. Eu tenho uma mãe que foi a primeira vez lá no consultório semana passada, e ela falou assim: tá com 9 meses, não tá comendo. Aí eu falei assim, mas aí eu fui ver a menina até que comia, tipo, aí eu, não, mas você tá amamentando, tá no peito? Não, tá em aleitamento, tá tudo tranquilo, mas ela não come. Aí eu falei assim, aí até falei, não, olha, eu acho que tá tudo bem, mas você quer ir na nutricionista? Ela, eu já acompanho, a Ana já me falou. Aí, tipo, me deu até um relaxamento. Eu falei, ela já vai, tipo, não tem mais o que fazer. Eu falei, então, Essa aí eu falei, expectativa é muito então diminui a grande. expectativa, que é a única coisa que Não, tem pra eu fazer. também Então agora acabei- é pra ir pra terapia. Assim, o que eu falo que tá um pouco mais pronta, talvez, eu vejo que, assim, as famílias sabem que a gente precisa apresentar vários alimentos Isso. que sejam saudáveis. Mas o problema é a No expectativa início, que eu acho mas que a ainda expectativa eu acho que não. Eu mas acho assim, que de tempo sabe, também, sabe, Gabi? Eu acho que sabe dessa importância, mas acha Mas que dura mesmo pouco. assim vai comer logo alguma coisa. Então, né? mas dura pouco. O que eu digo assim, entra na introdução alimentar sabendo que tem que apresentar vários alimentos saudáveis. Mas eu acho que dura pouco, porque na primeira recusa, ou então as primeiras... Vai fazendo 7, aí 8 vai meses não tá diminu- comendo e vai surtando. né? Aí vai Vou me diminuindo. controlar pra não falar Criança do parto, que e- é igual. Não, eu É, até quero mesma parto coisa. não. Aí o parto começa a ir um pouquinho mais longo. Não, agora já não... Ah, não, agora já tá na hora da cesárea. Mas a expectativa eu acho que não mudou. Não, Eu acho que expectativa vai não. Eu ainda acho que alta. mudou a consciência de que não é papinha. Tão natural. E isso melhorou. Isso E a- E de que não é consci- tão natural como o aleitamento, assim, né? Apesar de que o aleitamento também não é, eu acho que a frase tá errada, mas assim, o que a gente eu não recebo mais no consultório, né? Aquela expectativa de que comer é tão intuitivo quanto mamar deveria ser por conta da sucção, né? Então a família já vem com essa informação agora, as famílias já vêm, não, eu sei que eu vou precisar ensinar a comer e que o processo de aprender talvez não seja tão rápido. E elas já sabem que o aleitamento, uma coisa que elas também sabem é que, tipo assim, não estou cortando, você pode, o bebê para comer, mamar, Isso tá sabe? melhorando Isso também. também tá Melhorou melhorando, muito né? isso. Que, tipo, Mas, não é porque tá com uma precisa ter alimentação, uma regra. rotina mais ou menos mas a gente estabelecida da ainda alimentação. vê, assim, alguns profissionais que acabam trazendo essa fala de Não pode Agora mamar bota e comer. regra. não pode mamar, ou então Não tenta deixa dar tão menos solto. perto da refeição. Gente, Eu a minha sobrinha puxou o pé da mãe dela na cadeirinha, assim, na mão. Ela falou assim, mas agora era fruta, minha filha. Tipo assim, ele nos peitos da mãe. Não, e Eu- aquela eu informação fico- falsa, né? Que se não Informação. mamar, vai ficar com fome e assim vai comer. Oi, Eu fico tão pode deixar o triste bebê com mais essa inseguro ainda, aí não vai comer. informação, É, né? exatamente, né? Porque E ó, aí minha mãe não volta tá a me dando mãe peito. que já tá angustiada porque não tá comendo, Fica perdido. fica perdida, porque então pera, mas só que aí o que que você tá falando pra mãe fazer, pra família, enfim? Você tá falando pra tirar um alimento que com certeza é ótimo e a criança aceita, pra ela ficar com fome, ficar irritada e não vai aceitar o outro. Então, mas isso acontece ainda. Esses criança dias irritada não eu vi isso come. Eu acontecer. falo- Outro profissional Criança irritada falar não nesse come. sentido de tenta não amamentar tanto perto da refeição.
E aí o bebê que tá ali ainda aprendendo aquilo, Inseguro aprendendo com a essa se nova satisfazer com fase. com a comida. Porque você tem que Fica dar pior, segurança sim. pro E o bebê. aleitamento pro bebê É o o momento porto de seguro, segurança. Se né? você deixa inseguro, ele vai entrar Eu naquela falo, parte não é de... igual fórmula, porque quando é fórmula, Aí a gente tem outros cuidados. aí a criança mama a fórmula, ela se incha aquilo ali. É, Você digestão tomar um copo de completamente vitamina. diferente, é. Então, além o peito não, gente. Tanto é rápida a digestão, então não tem Mas, problema no nenhum. grosso modo, a criança que usa fórmula, ela segue mais ou menos as mesmas etapas Mas do todas as processo? etapas mas- do processo. mas só só que que vai muito mais lento. o que acontece? Normalmente o bebê que mama fórmula, ele tem um horário Mas, da mamadeira, né? Então a gente consegue orientar melhor a família as substituições das Isso. mamadas pela alimentação. E tirando a fórmula E tirando a fórmula mais mais rápido. rápido. É. Só que o leite de fórmula, né? A fórmula infantil interfere na absorção Na de absorção. nutrientes, na digestão. Então, E a gente até tem na a fome da restrição. criança. Ele sim É. interfere É. na próxima alimentação. Então, se tiver com fórmula, você Aí tem que sim tem que restringir. segurar o horário em relação à refeição. Agora, peito não, meu filho. Peito pra mandar A gente peito. fala, Peito casa bem Antes, confuso, né? durante e depois. Eu tô te ou falando, depois, ou Minha o que sobrinha quiser. comendo a frutinha, foi agarrou os peitos da mãe e continuou comendo a frutinha depois, assim. Porque ela se sentiu segura. Isso, Porque aí é volta a aquela comer. segurança que precisa. Mas se você coloca na cadeira uma criança, um bebê, né, que tá com fome, você tá colocando ali uma insegurança para ele. Ele nem sabe, ele não sabe se satisfazer ainda com aquilo, com a comida. Então você coloca dessa forma, acaba atrapalhando muito mais do que fazer a criança, o bebê comer. E aí, assim, voltando assim na introdução alimentar, a gente tem uma pediatra que é do grupo, assim, né, de amigos. Ela falei até para ela vir aqui, ela falou, Luísa, minha filha começou a comer efetivamente com 1 ano e 6 meses. 1 ano e 6 meses. Que é o período que a gente normalmente leva, a gente encerra o acompanhamento de introdução alimentar com 2 anos. Então, a gente só espera que o bebê esteja com todas as refeições bem estabelecidas, sem seletividade, com todas as consistências aos 2 anos. Então, é um processo que começa aos 6 meses, só vai terminar com 2 anos. Não, mas terminar mais. Vamos contar. Gente, 2 anos termina, mas regride num tanto de coisa. Termina a introdução alimentar. termina a introdução alimentar, começa uma outra Outra etapa. fase. Que aí ele tá... Aí ele são vai falar, não outras quero coisas. esse, quero aquele. Que aí ele tá quero- descobrindo ele. Ele tá descobrindo a pessoa. Ele tá descobrindo... Então ele vai falar uns nãos pra comida. a fase E aí é eu o acho que querer. Eu acho que eu sempre falo assim, olha, agora é a hora da consistência, assim, de você manter Se a manter sua... firme, manter firme. exatamente. Não é falar, você tem que comer, bota no prato, ele tem que ver que você tem que comer na frente dele, você tem... Você já pode e não começar a trabalhar. substituir, né? Porque o Ah, que não, vejo acabou, muito é. tipo, Acabou. agora 2 anos, então E você já começa pode a trabalhar alimento o experimentar. Tá, você não tem que falar, você tem que comer. Não, você vai apresentar. Você começa a falar, não, então vamos experimentar. Ó, a mamãe vai experimentar, o papai vai experimentar, vamos experimentar. A E aí outra você- coisa que eu acho assim, não é falar, você quer comer uma fruta? Qual fruta você quer comer? Você quer comer uma banana? Você quer comer uma maçã? Que você só não pode dar muita opção, né? Isso é até uma orientação que a gente dá. Quanto mais opção a gente tiver, e até pra gente Fica adulto, a gente confuso. fica perdido. E até falar é diferente de você mostrar Mostrar. pra criança Uhum. pequena. Porque eles, a partir mais ou menos de 1 ano e meio, mas aí eles começam a imaginar. Então, assim, você vai falar, não, você quer banana ou você quer maçã? Aí ele vai imaginar uma banana de um jeito específico e uma maçã de um jeito específico. E aí, se você mostra, ó, você quer a banana e você mostra como que você vai oferecer. Ou você quer a maçã. Se você começa a falar muitas coisas, ele vai falar uma coisa e você vai dar e ele vai chorar. Mas Na não verdade, é ele porque ele não imaginou queria, outra, é porque ele imaginou outra. Entendi. E às vezes até você fala, quer a banana? Quer. Aí ele queria a banana inteira, você dá E lá em casa, cortada. direto isso. Direto isso. Mas é por causa do imaginário. Eu falo, e as mães também falam, gente, tem que estudar também o desenvolvimento cognitivo do Sim. bebê, né? Igual a criança saiu na rua e tava muito sol e ela começou a chorar aquela luz. E ela falou assim, apaga a luz, que tava aquela claridade. E aí que Tá a saindo mãe... pouco esse bebê. Mas a mãe teve aquele start, assim, saiu num dia... Falou, ela não entende, né? Ela achou que apaga o sol. Eu falei, é o sol.
E a criança não tem essa lógica. Isso eu acho que é As fases de desenvolvimento estão muito Casa, Estão com muito alimentação. interligadas com a alimentação. Não é só comer, né, Não é gente? só É comer. muito mais do que isso, né? E eu acho que vocês com certeza falam isso, que, cara, ele tá aprendendo ali o processo. Ele tá... E assim, alguns bebês vão aprender mais rápido e outros bebês vão precisar de mais tempo. É, Do mesmo criança jeito que que- uns engatinham com 6 meses, outros engatinham com 9, 10, e um andam com 10, outro andam com 1 ano e pouquinho. eu acho que o A alimentação é a grande mesma coisa. erro, assim, é a gente sucumbir. Tipo assim, não tá funcionando desse jeito, deixa eu bater no liquidificador. É porque tem uma pressão muito grande de que precisa comer. É, Então vai comer a qualquer custo, entendeu? isso. Aí você perde todo o sentido daquele... E o custo não é nem medido, né? Porque Aí a criança fica aquela criança e assim, é muito mesmo. Eu acho que a introdução alimentar é um divisor de águas, assim, de como vai ser Esse adulto, né? É difícil você retomar isso, sabe? Quando você não fez uma introdução alimentar ali com os requisitos mínimos, não são todas as regras, mas assim, não são regras fixas, mas assim, dar separados os alimentos, né? Então, Suficiente, ambiente suficientemente Isso, bom. você não precisa, fazer mágica. Ser nutricionista. Ser nutricionista. E mesmo assim, ser a Ana nutricionista até e fala mãe que é a outra alimentação é até intuitiva, né? Assim, E a gente deveria respeitar mais isso, sabe? E eu acho que um papel do nutricionista que eu ainda vejo muito nutri da nossa área, Gabi, É de impondo querer ser o muitas coach. É querer ser o coach. Quem determina as coisas é a própria família, hábito alimentar sabe? familiar, né? Você tem que trazer tudo. Você vai dar de só dar acordo- suporte, exatamente. Você tem que dar um pegar direcionamento. aquela família, entender aquela família, e aí você vai passar a informação de uma forma que caiba. Não E que- existe o one size, né? O tamanho único. Não dá. Não é Até fazer método de que agora Método, falam né? muito de método de alimentação, eu falo, cara, o bebê que vai ditar como é que ele quer comer, assim, né? Você pode ajudar ele com a colher, você pode... Mas ele que vai falar. Tem bebê que não suporta colher, tem bebê que não suporta comer. É você falar do que precisa, do que Mas ele tem precisa que ter ter- de experiência. Então, olha, ele precisa ter a experiência de tocar diversas texturas. Isso Ele também. precisa ter a experiência. Ele tem que sair sujo da mesa. Não tem jeito um bebê comer, sair limpinho, não. Né? Isso não existe. Isso aí não tem como. Não E aí tem você como. vai aprendendo métodos de tirar o bebê da cadeira, É. sem sujar a casa inteira. Esses são métodos bons pra você aprender. Você vai criando. Eu falo, coloca um plástico no chão, assim, que é coisa você limpa o plástico. Mas assim, sei lá, faz qualquer Plástico, coisa. pano. Eu usei muito no começo da introdução alimentar do Otto, que eu tinha em casa aqueles Um cachorro. TNT. Tô brincando. O Roberval me ajudou Os muito. gatos não têm Até Cachorro é hoje o Roberval me ótimo. ajuda muito. Os gatos não têm Roberval, essa ele é mesma maravilhoso. coisa. Puxa, eu Ele tenho vai dois. atrás do Felipe comendo tudo que o Felipe vai largando pro chão. É ótimo, o cachorro funciona pra caramba. E aí, outras coisas, assim, eu punha paninhos de TNT e eu ficava na rotina sozinha com ele na época. Aham. Então, ele terminava, eu juntava aquele pano, colocava no tanque e depois eu ia dar conta. E aí, depois fui vendo outras formas. E aí, como que eu vou fazer para tirar ele da cadeira, chegar no banheiro sem pingar? Então, esses métodos são bons de São aprender. melhores pra aprender. Agora, limitar a criança a comer limpo, não dá, né? Não dá, porque essa experiência da sujeira vai fazer ele comer bem. E eu, só falando mais um pouquinho da questão do método, como todas as outras etapas do desenvolvimento infantil, eu vejo as famílias muito querendo definir Método alimentar. as coisas que o bebê vai fazer, do jeito que vai fazer, quando que vai fazer, e a alimentação é uma delas, né? Aí eu sempre pergunto, quando a família, né? Você já conhece os métodos, já pensaram em alguma coisa? Porque eu quero entender a expectativa da família, né? Com certeza, porque eu estudei e esse aqui é o melhor método. E é E isso que eu se o seu quero bebê não aceitar, como é que você vai fazer? Aí a família... Mas tem essa possibilidade? Porque Porque alguém disse pra mim exatamente, que eu... mas disseram que é perfeito, que esse é o perfeito. Falei, não existe método perfeito. Não tem nem pesquisa ainda pra isso. Não tem, na verdade, não chega a conclusão Não tem, nenhuma, né? Quando nenhuma. compara um com o E acho que outro. nunca vai achar. Também não, porque vai o bebê que dita, né? Ele Bebê vai que falar, dita. e tem bebê que não gosta E aí mesmo. acontece de vir a família com medo de dar uma colher, com medo de... Porque Mas ele tem esse...
Ele vai usar o colher um dia, né? Tipo, a Assim, gente come com garfo e Eu faca. Ainda mais- posso E dar... eu falo muito isso, brasileiro, a gente é muito da leguminosa, né? Do feijão, da coisa E de... que vai comer com algum talher. Vai ser muito difícil comer com a mão, né? Exatamente, é muito difícil comer com a mão, cara. Você vai comer... Como é que você vai comer Você vai fazer feijão? bolinho de arroz e feijão pro resto da vida? Não vai. Não vai. Eu falo, você vai comer molhadinho, você gosta. Eu até falo, às vezes, cara, que às vezes as crianças estão comendo tudo tão inteiro. Então, coisa que eu falo, de vez em quando é bom comer um purê, uma sopa. Ai, posso contar uma história em relação Uma a isso? sopa, uma João- sopa. Tem que comer sopa, a gente João tem... É isso, Vitor a foi família chega com medo de dar sopa. Mas por quê? É. Porque demonizaram a porcaria da sopa. E o purê. E o porcaria não, que é uma exatamente, E aí a criança não sabe comer Não sopa, sabe comer sopa. purê. O João É, Vitor é. foi meu primeiro filho. Eu não trabalhava como nutricionista na época. Claro que tinha o conhecimento da nutrição. Mas foi o João que me incentivou a seguir na área igual materno-infantil. eles também, Né? eu acho que é uma- Totalmente. Hands-on. Porque eu me vi perdida. Fui a algumas profissionais que me orientaram de forma muito incisiva, tem que ser desse jeito, e não me enquadrei, e eu fiquei meio perdida. E uma das orientações que eu recebi, que apesar de eu me questionar, eu falei, não, eu fui nessa profissional, ela me orientou, eu vou fazer. Porque eu tô perdida, apesar de eu... É aquela questão, né? Eu quero alguém que cuide de mim, eu quero ser mãe, né? Eu quero ser mãe Igual dele. o Igor falou, não Eu quero. não quero ser Eu acho que nutricionista isso dele, é né? recorrente, né? Na Exatamente. maternidade, Pediatra na também. paternidade, a gente quer ser só mãe e pai. É, Mas a e- gente luta contra. Sim. Aí Aí eu chegou fiquei com um muito- ano e um mês, a gente foi fazer nossa primeira viagem com ele grande pra longe. A gente foi pra um hotel e era longe e tal. Ele nunca tinha comido sopa e nunca tinha comido purê. Chegamos no hotel, Ou a é comida batata frita. do hotel pra beber era sopa ou purê. Ele ficou 15 dias sem comer. Ficou doente, foi infernal a Eu viagem. enfiava uma batata frita na boca dele na hora. Mas Na ele também não Rafinha eu fiz aceitou, isso. porque ele nunca tinha comido, ele também não aceitou. Na Rafinha eu fiz isso, eu também foi a mesma coisa. Ela não tava aceitando a comida de bebê para hotel, do hotel, assim, ela tava com 1 ano e pouco. Aí, minha filha, não tá aceitando, você vai comer o que tem, assim, tipo, naquele momento, né? Mas assim. ele não aceitou, Lu. Não Nem a aceitou, batata nem frita. a batata frita. Putz, Ele eu voltou fa- eu falo- doente, foi um infernal. Aí, depois daquilo eu falei, eu nunca vou falar pra mamãe no consultório, não dá textura nenhuma. Não, Sim. eu falo. Nenhuma eu- textura e proibida. eu- Nenhuma é, textura nenhuma proibida. proibida. É verdade. E até hoje ele é um não bom come, mito, assim, né? ele come, eu depois tive uma luta com ele, ele acabou ficando muito seletivo por conta de tanta Regra. regra. E eu vivo uma luta contra a seletividade dele até hoje, assim, mas hoje ele com 10 anos ele consegue comer um purê com prazer. Mas depois de muita insistência para ele poder se abrir a novas texturas, porque eu fui muito rígida com as texturas Eu também que fui um precisariam pouco, ser Manuela também oferecidas, custou. E né? aí ele ficou... Eu também fiquei. Agora ela ama sopa. E, cara, no inverno você quer comer uma sopa. E eu falo outra coisa também. Às vezes a gente vai sair pra passear, você quer levar um negócio num pote, né? Você vai levar arroz separadinho, com feijãozinho. Não dá, gente. Você quer levar um negócio assim que vai dar pro bebê, Uma né? coisa só, né? Seja Porque também fácil. a vida não é assim. A questão é, nos dias de semana aí ele vai ter uma rotina mais ou menos estabelecida do jeito que der, né? Um dia de alimentação. Mas talvez no final de semana você vá para um clube que não tem uma comida lá Sim, muito. Ou talvez durante a semana quem vai preparar a comida não tem noção de nada, então é melhor, né? O feito é melhor do que Eu o não, perfeito. exatamente. Mas é Às por vezes isso que a não gente vai tem que começar a orientação. Ele precisa ter contato com isso, isso, isso. Mas não Quadrado. precisa fazer desse jeito. Não, É. o contato é dessa. Mas você tem várias formas de fazer isso. E vários momentos, e várias oportunidades. Então, Não, e hoje a gente vive E uma pode ser feito tudo realidade- numa panela só também. Não, de e vez hoje em vive uma quando. realidade É, que tudo o bem. bebê ele é cuidado por múltiplas pessoas. Ele não é cuidado só pela mãe. Assim, na verdade, raros são os que ficam só com a É. mãe. Então vai ser a avó que vai dar alimentação num dia, um outro dia vai ficar com uma babá, ou vai para creche em determinado horário. Então parte da alimentação vai ser de um jeito, parte do dia vai ser de outro. E quanto mais aberta for a introdução alimentar, melhor o bebê vai se adaptar a esses Mais Eu múltiplos falo muito ambientes. isso. Tem uma paciente minha que ficava com a avó, assim. Aí a mãe falou, mas minha mãe não quer dar desse jeito, Luísa, de dar os alimentos É dar mais batidinho. inteiros. Não, ela queria pelo menos amassar. Ela me Amassar. respeitou, tipo assim, no separadinho ela entendeu. Isso pra avó é fácil deles entenderem, mas a questão de não ficar amassando, pesar. elas é difícil pra elas. Pedaço é difícil, né? Textura pra elas é difícil. Eu falei, cara, no dia que a avó for dar, ela vai dar do jeito dela. Não tem como você controlar. E quando você der, você dá
do jeito... Eu converso muito sobre essa questão da terceirização necessária. É necessário você terceirizar para essa pessoa vai ter que ser corresponsável junto com você e vocês vão ter que chegar num ponto que é confortável para todo mundo. Exatamente. Porque senão você também obriga uma avó a fazer uma coisa que para ela É vai estressante, ela vai passar isso pro bebê, E aí o bebê não vai mexe com o comer. contexto alimentar. Como é que vai estar? Se ela vai Exatamente. estar com medo de dar aquela comida que você obrigou ela a fazer daquela forma. O bebê vai ficar com medo de comer também, exatamente. Eu acho que de tudo de alimentação, eu acho que a gente falou um pouco aqui, assim, né? Tipo, de que é aberto, né? Eu acho muito isso, porque a gente realmente, o pessoal demonizou os purês e as sopas. A sopinha da vovó, né? Às vezes a vovó E faz... aí você não consegue dar o prazer de ter essas... são experiências, e é isso que ele precisa ter. E lembrando sempre que o aleitamento materno, ele ainda é o mais importante no primeiro ano de vida, né? E que não é uma chave que vira automaticamente também depois do ano de Isso, vida. exatamente. Não fez aniversário e ele vai começar a comer e parar de mamar. E também a gente tem que ser muito flexível em falar, olha, é um processo, perto de um ano, a gente já começa a ver algumas coisas, mas isso não significa que ele vai fazer aniversário e vai bater um prato de comida no dia seguinte. Então... E pode acontecer antes E também. pode E você acontecer tem que estar antes. pronto para isso. Mas é o raro do raro, né? Mas pode, assim, pode acontecer. A gente vê que o tempo do bebê é muito individual, né? E com os 3 filhos eu tive momentos diferentes, assim. O João demorou muito a começar a comer, teve todos os processos de seletividade dele, mamou muito por muito tempo. A Clarinha já começou a comer bem cedo, com 7 meses ela já comia todas as refeições bem, mas isso nunca impediu dela mamar, mas ela também tinha já as mamadas muito definidas, assim, né? Foi tranquilo dar mamar para ela por 5 você sabia anos. quando ia acontecer. Porque ela mamava nos horários dela certinho, ela não ficava pedindo peito o dia inteiro, em qualquer momento, todo lugar. E o Paulo Felipe já foi esse turbilhão de que demorou a beça a começar a comer, mas também quando começou, mãe, não preciso mais do seu peito, manda um prato de peão, que é isso, né? Então cada bebê também vai ser de um jeito diferente. Fizemos 1 hora. Mas resumindo, diminui a expectativa, né? Diminui a expectativa de alimentação e curtam essa experiência, né? Cara, que é muito gostosinho. Eles mastigam. Eu, particularmente, acho fascinante. Eu também. Eu amava da Eu comida. ficava apaixonada vendo você postando os vídeos, né? E as carinhas, assim. Porque comer também tem um prazer, né? A gente fala da fase oral pro bebê, assim, como é gostoso sugar. Deve ser uma delícia. É o prazer do que é o mistério, né? Fazem. Uau! Olha, que isso dá esse sabor, essa curiosidade, textura. Isso Vivam pra esse comer. momento. Cuidam com... porque Sim. e coloquem menos regras, né? É o que a gente Adapte falou. melhor a rotina da Adapte a sua casa. rotina. Viva Porque junto, né? o ideal é que seja com leveza. Se for para ser duro e Fica difícil engessado demais, e gente. pesado, Porque lembra que você está ensinando algo que ele vai fazer pro resto da vida. E que é muito importante, ele vai fazer várias vezes ao dia, porque a gente come várias vezes ao dia. E aqui comer não é só colocar comida no estômago, a gente come em ambiente social, né? Em reunião, em festa. Então, se você pensa nisso, que você está construindo a forma como ele vai ver o comer, a forma como vai aproveitar, como vai estar junto das pessoas, aí talvez mude um A pouco perspectiva, né? a perspectiva. é isso, foi uma delícia. Foi maravilhoso. Nossa, foi até mais leve pra quem ainda não é mãe de falar, não vai ser tão difícil. Não é, cara, não é. Não precisa ser. Não precisa Não precisa ser. ser. E é tão gostosinho que a minha criança toda imunda, assim, sabe? Tipo, como beterraba, tá toda de beterraba, da cabeça ao pé. Ai, Você sabe o cardápio da criança pela Pela roupa. eu morro de saudade disso. Assim, até hoje eu tenho uma tendência a dar comida na boca, assim. E eu vejo que o maior orgulho é lá no futuro, que a Luísa fala, né? Gente, a criança que come bem é a Manuela, né? Isso deve dar aquela... E os frutos, às vezes, você vai colher muito. Não, e assim, é. hoje em dia a Manu tá regredindo na alimentação por conta dessas coisas, assim, de sociais. E a Rafinha, com a escola, porque lá tem aula de gastronomia, tá progredindo. Então, ontem a Rafinha falou, mãe, corta aquele kiwizinho assim no meio que eu vou comer com a colherzinha. E ela não era assim, sabe? Ela era mais resistente. mais resistente. Aí ela começou a falar, mas kiwi tá tão gostoso, tá tão docinho. Tem outro kiwi aí em casa, tipo assim.
assim, com prazer danado de comer, entendeu? E, assim, gente, eu sou... E a minha sogra fala agora, as filhas da Luísa são as que comem melhor que eu já vi. Aquilo você fala, fui eu, isso fui eu. Não é? Aí você fala, isso fui eu que fiz a minha insistência. Introdução Tem que botar um alimentar É mágico, horas seguidas. mas eu acho que tem que ser com leveza, né, Tem que ser com leveza. assim, É pra isso, tudo, né? Diminuir a expectativa, é entender como processo, entender que é uma coisa pra vida inteira, é muito importante e muito além de comer. Mastigar e engolir. Mastigar Muito além de e mastigar e engolir. engolir. Maravilhoso. Obrigada, Gabi. Muito obrigada, Gabi. Nossa, passou! Foi leve. Obrigada, gente. A gente está encerrando mais um episódio. Vocês encontram Pode Ser Chegar no @Pode Ser Chegar com Demudo, no Instagram, no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Bom.